É impossível trabalhar com o Durango, não amá-lo e não odiá-lo. Meu nome é Egberto Batista, sou originário de São Paulo e a primeira vez que eu vim a Manaus foi em 1971, onde eu fui muito bem recebido e já me apaixonei logo por essa cidade de Manaus e pelo Amazonas. Inicialmente eu vim pela criação da Zona Franca. Aí foi passando os anos, eu indo e vindo. Em 82, nós tivemos a primeira eleição de volta dos governadores, depois da época da ditadura. E aí colaborei e ajudei a eleição do Gilberto Mestrinho, onde fomos bem-sucedidos, tudo, mas de forma toda espontânea, né? Aí foi passando os anos e continuei nas épocas de eleição sendo convidado a ajudar, a participar, mas sempre de uma forma bem espontânea, né? Isso foi se dando até em 1990, também participei de uma eleição presidencial que a gente venceu, e ocupei um cargo federal que correspondia ao ministro que cuida da Zona Franca, entre as várias outras atividades. Mas continuava como um colaborador das eleições daqui. Recebi um título de cidadão amazonense, criei a lei que até hoje está em vigor, que foi de 1991, que rege a atual legislação da Zona Franca, além de várias outras ações. Incluí pela primeira vez os prefeitos da Amazônia Ocidental no Conselho da SUFRAMA, porque eu era o presidente do Conselho de Administração da SUFRAMA, como ministro, e pude, com isso, viver cada dia mais aqui o Estado. E aí não tinha jeito, toda eleição eu vinha aqui porque me apaixonava pelo grupo, eram pessoas que me tratavam muito bem e sempre fui ajudando. E com isso se passaram 17 eleições, das quais eu participei de todas. E aí, curiosamente, em 96, na eleição de Alfredo Ilmar versus Serafim, a Prefeitura de Manaus, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Durango. Foi aí que iniciou uma relação mais técnica. Isso se deu porque na eleição era uma eleição muito difícil, era uma eleição de segundo turno. E nessa hora as pesquisas eram muito importantes e pouca gente dava valor para isso. E o Omar disse para mim que tinha um jovem que era muito bom, que sabia fazer as pesquisas corretamente. E o Alfredo tinha uma outra pessoa também que faria as pesquisas. Eu optei em seguir a orientação do Omar. E interessante que a pesquisa que esse jovem fez, que é o Durango, foi a pesquisa que mais me chamou a atenção. Mostrava que nós íamos perder a eleição. Aquilo me orientou a fazer um remanejamento de ações e, com isso, vencemos apenas por 2.000 votos. Foi aí que eu quis saber quem é esse cara. Deus deu o mapa da mina. E aí que conheci o Durango. A partir dali, a vida minha com o Durango foi todas as eleições, ele muito ativo, né? Muito técnico e muito preciso nos resultados que ele apresentava, com boas indicações. A admiração pela competência dos trabalhos, pela inteligência dele de lidar com as orientações que a pesquisa indicava, contribuía para que os direcionamentos das campanhas fossem levados e sempre, graças a Deus, bem-sucedidas, né? Então, foi uma coisa belíssima essa convivência. É lógico, é impossível conviver com o Durango sem brigar com o Durango. O Durango é uma pessoa, assim, magnífica, mas ele é sistemático, mas isso passou a eleição, passava a questão. Em outras eleições, ele teve de um lado, eu tive de outro, e aí continuamos. Ele sempre muito disposto, muito atento, e eu fui vendo ele crescer, sabe? Aquele pequeno instituto de pesquisa, mas esse rapaz todo determinado. E a vantagem do Durango é que ele é muito consequente. Quando ele pega uma coisa, ele começa e termina. Não abandona no meio do caminho, não muda os rumos, o que mostra que está muito bem planejado e muito bem pensado. E isso foi fazendo com que a gente tivesse uma admiração, né, por essa qualidade que ele oferecia, e até a amizade. Conheci a esposa dele, a Kelly, que é uma pessoa muito boa. Conheci o cachorro dele, uma cachorra, se não me engano, os Bulldog. E aí
Conheci o Durango profissionalmente e o Durango numa questão social, sabe? Ele é uma figura que realmente ele causa sempre um impacto na relação de trabalho, mas tem uma coisa, os trabalhos dele são bem-sucedidos. Olha, se eu fosse definir o Durango uma palavra, eu diria apenas o seguinte: vencedor. E ele mostrou isso, fazendo inclusive vertentes que eu achei incrível, como o instituto dele, querendo ser uma fundação, o historiador, escrevendo livros, quer dizer, coisas admiráveis, né? Que jamais rentáveis, fazendo isso como uma contribuição mesmo de um gaúcho para o amazonense. E eu parabenizo sempre o Durango, sempre eu indico, quem conhece o Durango quer levá-lo, sabe? E aí mostra que não é só aqui que ele faz sucesso fora também. Ele mostra sempre que ele estudou o que ele está falando. Então, não é uma pessoa que vem apresentando chute de uma coisa ou de outra. A razão que qualquer pessoa, quando conversa com o Durango, se entusiasma, porque ele é um entusiasta, para fazer um projeto, porque sabe assim, está falando com uma pessoa de qualidade e que tem a certeza no que está falando, que vai fazer do começo ao fim.